A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Passando para deixar uma mensagem para nossa reflexão. Lucas 5, a partir do 27 ao 32, para falar a respeito do chamado de Levi. A Bíblia fala que Levi estava na recebedoria e Jesus passando, viu Levi e o chamou. E ele, deixando tudo, seguiu a Jesus. E é algo para nossa reflexão, irmãos. O que é que nós temos que deixar para seguir a Jesus? O que é que nós temos que abrir mão para seguir a Jesus? O que é que está nos prendendo? Levi deixou tudo e seguiu a Jesus. E como forma de gratidão, ele fez um banquete. E com esse banquete veio os amigos dele, os publicanos, os pecadores. Também veio os fariseus, os escribas, Jesus e os seus discípulos. E a Bíblia fala que os fariseus e os escribas começaram a murmurar, a reclamar, falando por que é que os discípulos de Jesus comiam com os pecadores e com os publicanos. E o Senhor Jesus, ele dá uma resposta maravilhosa, que quem necessita de médico não são os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Assim também eu, Jesus, não vim buscar os justos, mas chamar os pecadores ao arrependimento. É uma mensagem, irmãos, maravilhosa, que fala a respeito do arrependimento, que é um dos temas centrais da Bíblia. A chave para entendermos a palavra de Deus é o Senhor Jesus, mas um dos temas principais, que vai de Gênesis 3 até Apocalipse 20, é Deus chamando o povo ao arrependimento. Os profetas chamaram o povo ao arrependimento, e nos nossos dias também, irmãos, devemos buscar e chamar o povo ao arrependimento. Porém, irmãos, muitas vezes nós nos vemos como os fariseus e como os escribas, justo por praticarmos obras, fazemos algo melhor do que algumas outras pessoas e confiamos na nossa própria justiça. Em Lucas, capítulo 19, vai contar a história de duas pessoas que foram orar no templo. Um fariseu que confiava na sua justiça e orou para Deus, orou para si mesmo, se auto-justificando. Graças te dou a Deus, porque eu não sou como os demais homens, adúlteros, ladrões e injustos. Dou dízimo de tudo quanto recebo e jejuo 2 vezes por semana. Eu sou bom. E a Bíblia fala que um certo publicano não ousava olhar para o alto, mas batia no peito e falava: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tende compaixão de mim, ó Deus. E o Senhor Jesus fala que esse desceu justificado, porque qualquer um que tenta se justificar não será justificado, mas qualquer um que a si mesmo se humilhar será justificado. Irmãos, nós não confiamos na nossa força, nós não confiamos na nossa justiça, mas confiamos na justiça de Jesus. Quando nós, irmãos, nos confiamos na nossa justiça, quando achamos que somos justos, nós não temos o verdadeiro arrependimento. Nós, muitas vezes, olhamos e achamos que nós não precisamos de auxílio, de ajuda, mas, irmãos, nós só podemos ajudar, irmãos, quem quer ajuda. É impossível ajudar quem não reconhece, quem não quer ajuda. Os médicos só ajudam, só auxilia aqueles que vão até ele, aqueles que reconhecem que estão enfermos, precisando de ajuda. Assim, irmãos, também somos nós. Se não, irmãos, nós vamos ser igual Mateus 7, que fala que nós vamos dar coisa santa aos cães e pérolas aos porcos. E fazendo isso, não vai ter serventia, pérolas aos porcos. Antes, os porcos vão pisar e essas pérolas vão voltar contra nós e vão nos ferir. Então, o que nós devemos fazer? Orar e pedir a Deus esse auxílio, para que o Espírito Santo venha convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o que nós vemos, irmãos, nos nossos dias, será que é um arrependimento verdadeiro? Ou o que nós estamos vendo nos nossos dias é um arrependimento mentiroso, que engana e está escravizando as pessoas? Irmãos, o que nós vemos nos nossos dias, a maioria das vezes é um arrependimento falso, enganoso. Mas afinal, o que é o arrependimento falso? O arrependimento falso, irmãos, é o remorso. 2 Pedro, capítulo 7, versos 9 e 10, fala que é uma tristeza, mas é uma tristeza segundo o mundo. E a tristeza segundo o mundo gera o remorso, que gera a morte, que nos paralisa. Então, o remorso é uma inquietação, é uma tristeza, é um sentimento de culpa por termos praticado algo errado. Nos traz uma tristeza, mas é uma tristeza momentânea, que é relacionado às coisas que fugiram do nosso controle, mas não traz mudança, mas não traz uma solução, irmãos, para a nossa vida. Nós ficamos com um sentimento de algo feito errado, algo que fugiu do nosso controle, mas não produz uma mudança. O remorso, irmãos, é a nossa consciência nos condenando. Já o arrependimento é a solução para essa condenação. O arrependimento traz o perdão de Deus e nos livra da culpa. O arrependimento também traz uma tristeza no coração. O arrependimento traz um sentimento de pesar por nós termos cometido algo que desagrada a Deus, por o nosso comportamento não ser aquilo que agrada a Deus. O verdadeiro arrependimento nos faz reconhecer o nosso erro e conhecer que desagradamos a Deus. Então nós reconhecemos o nosso erro, o nosso estado pecaminoso e buscamos não cometer mais esse erro. Buscamos a mudança de direção, buscamos, irmãos, a conversão. A vontade de Deus, 2 Pedro 3,9, fala que a vontade de Deus é que todos se arrependam. Todos se arrependam. O tema da Bíblia é arrependam, 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 arrependam. Então, irmão, nós temos que buscar esse arrependimento, buscar essa mudança de direção, buscar, irmãos, não só ficarmos tristes por algo que nós cometemos de errado, mas buscar essa mudança, essa renovação de entendimento, buscar, irmãos, não só
uma tristeza momentânea, não, mas buscar essa tristeza que produz, que vem segundo Deus, que produz o arrependimento, que traz a salvação. O arrependimento leva a uma mudança genuína, causada não pelo sofrimento, não, mas por desagradarmos a Deus e queremos essa mudança, essa transformação. Então todos nós, irmãos, temos que entender que somos pecadores e todos nós carecemos do Senhor Jesus. O sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. O sangue do Senhor Jesus nos livra dos nossos pecados, nos livra da condenação, nos livra da culpa. O sangue de Jesus é poderoso, irmãos, para nos transformar, para nos renovar, para nos mudar. Que nós não sejamos igual o Faraó, que endureceu o coração, falou, pequei. Mas pede para Deus orar, ora para Deus para que Deus venha livrar dessa praga. E quando Deus livrou da praga, o Faraó logo se esqueceu, endureceu o coração de novo e não permitiu que o povo saísse do Egito. Que nós não sejamos como Saul, que depois da repreensão de Samuel, por ele não ter matado os amalequitas, ele só queria viver de aparência. Ele não teve uma verdadeira transformação. Que não sejamos como Judas, que depois de trair o Senhor Jesus, ele teve uma tristeza, mas ele foi e se enforcou. Mas que sejamos, irmãos, como Davi, que falou, retira de mim tudo, só não tira o teu espírito. Que nós sejamos, irmãos, como Paulo, que entendeu, falou, eu persegui a igreja de Deus, dos pecadores, eu sou o maior, eu careço da misericórdia de Deus. Que sejamos como Zaqueu, que entendeu que todo o dinheiro que ele tinha ganhado injustamente não servia para nada. Ele restituiu tudo o que ele tinha defraudado dos outros. Ele teve uma mudança, uma transformação. E sejamos como Pedro, que depois de ter negado o Senhor Jesus, ele voltou atrás e cuidou das ovelhas de Deus, e cuidou da igreja de Deus, e cresceu, a obra cresceu, Deus usou grandemente. E nós venhamos, irmãos, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas e as nossas limitações, e buscar o Senhor enquanto é tempo. A palavra do Senhor fala em Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que é compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. É tempo de buscar o Senhor. Deus, ele é misericordioso para nos perdoar, que nós venhamos abandonar os nossos maus pensamentos, os nossos maus caminhos e se converter, ter uma mudança, uma renovação de mente para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, eu louvo ao Senhor por mais essa noite, pela palavra que o Senhor produziu em nosso coração, que o Espírito Santo do Senhor vai adiante, Pai das palavras, possa produzir em nosso coração o verdadeiro arrependimento, a verdadeira transformação, uma verdadeira mudança de vida. Nós não queremos, Pai, em nome de Jesus, nos enganar e nem enganar os nossos irmãos, mas queremos uma transformação. A tua palavra diz, Pai, em nome de Jesus, para apresentarmos ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, e não nos moldar, não nos conformar com o mundo, mas ter a nossa mente renovada. Então transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, ó Deus, pela renovação do nosso entendimento, por tua palavra, Pai, que é poderosa para nos transformar, para nos moldar, para nos regenerar, que o teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, possa produzir em nós um novo nascimento, uma conversão, uma transformação genuína, Pai, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Retira de nós, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que não te agrada. Retira de nós, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que impede, Pai, em nome de Jesus, uma transformação, uma renovação da parte do Senhor sobre a nossa vida. Nos molda, Pai, em nome de Jesus, como o Senhor queira. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, venha nos ajudar, Pai, em nome de Jesus, abrirmos mão daquilo que precisamos abrir mão, a negarmos, Pai, a nós mesmos, para vivermos e carregarmos a nossa cruz e seguirmos o Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a permanecermos fiel, a sermos firmes, constantes e perseverantes na obra do Senhor. Nos ajuda a ser conosco, que o teu Espírito venha nos guiar, nos direcionar. É o que eu te peço a Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.